Pessoal, boa noite. Um prazer enorme estar aqui com vocês. A galerinha de sempre está vindo. Nós vamos iniciar agora um treinamento focado em vendas. Então, são vários módulos. A gente procurou simplificar o máximo possível e dividir num formato que seja fácil de poder acompanhar. Tá? Eu não sou vendedor nato. Eu aprendi fazendo isso através de muito estudo, muita leitura. E praticamente todo mundo fala a mesma coisa. O que a gente fez foi organizar esse processo de uma forma que vocês entendam cada estágio da venda. Então, além do conteúdo que a gente trouxe, tem alguns vídeos de especialistas para vocês poderem acompanhar também. E vai ser bem legal, tá? Então, não percam nenhum dos dias. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é um vídeo do nosso querido Alberto Couto explicando sobre vendas. Porque vendas é um processo. E todo mundo passa por todas essas etapas da venda. Pode ser que essas etapas aconteçam no mesmo dia, pode ser que essas etapas demorem uma semana, pode ser que demore 2, 3 meses, mas todo mundo necessariamente passa pelas mesmas etapas no momento que a gente está comprando e no momento que a gente está vendendo, tá? Então, eu vou compartilhar o vídeo do Alberto Couto, vocês me confirmam se está todo mundo assistindo ali. Sempre que a gente queira vender, na realidade tem que pensar em ajudar alguém a comprar. Porque vender não existe, vender é uma ilusão. O que sim existe é comprar. Então há 3 estágios que qualquer um passa quando vai comprar algo. O primeiro estágio é quando a pessoa começa a se dar conta que precisa. E é muito importante entender a diferença dos estágios, porque vendedores atuam em forma diferente em cada estágio, porque a pessoa está bem diferente. Então, o primeiro é quando se dá conta que precisa. Isto pode acontecer naturalmente porque sente sede ou fome, então vai e se move. Ou isto pode ser porque alguém lhe influencia a começar a se dar conta que precisa. Então, no estágio é muito importante saber se a pessoa já está pronta para comprar ou ela nem sabe que quer comprar. Este é o primeiro estágio. O segundo estágio é quando a pessoa escolhe o que e de quem comprar. Assim que está claro o que precisa, a pessoa se dá conta, está na hora de trocar meu carro, está na hora de comprar um telefone, aí no segundo estágio começa a escolher. Então você pode imaginar que o vendedor tem que atuar absolutamente diferente do que atuava antes. Antes era a pessoa se dar conta, o cliente se dar conta. Agora que já sabe, o foco tem que estar em ajudá-lo a encontrar a solução, que o que se deu conta que precisa tem a ver com o produto que está sendo oferecido. Este seria o segundo estágio. E o terceiro estágio é o estágio do risco, do medo. É quando o vendedor, o comprador, melhor dizendo, ele começa a duvidar, e se eu me enganar? E se não for isto? E se esta marca não for boa? E se eu tiver um problema? É muito diferente da etapa anterior, onde ele estava na busca da solução. Mas assim que a solução aparece e a hora do fechamento se aproxima, o cliente dá uma pequena ré de medo, de dúvidas, de checar. Então aproveito já para comentar que são 3 momentos que o vendedor tem que atuar diferente. Na primeira, ajudando o cliente a se dar conta que precisa. A segunda, a escolher qual é que melhor lhe encaixa. E muito vendedor tenta fechar aqui o que é um erro, porque o cliente ainda tem uma terceira etapa que é: isto é seguro, isto é bom, vou me arrepender? Será que isto vai ser algo que depois eu vou dizer não quero, ou porque comprei? Então aí está na hora, nesta terceira etapa, dele passar segurança. Estas são as 3 etapas do processo de compra. Então, como vocês podem ver, são 3 etapas que as pessoas passam no momento de comprar, tá? Eu mapeei isso num gráfico para ficar fácil da gente acompanhar e a gente saber como a gente vai vender e trabalhar em cada uma dessas etapas, tá? Então, eu vou mostrar para vocês esse módulo de vendas, que é dividido em 4 passos, que são esses aqui, no processo de vendas, tá? Vocês vão poder acompanhar, alguns podem até ser que já conheça isso, que é um processo chamado AIDA, que é o primeiro: atenção, interesse, desejo e a ação, tá? Então, em cada momento desses, o cliente vai passar por esses estágios e a gente mapeou exatamente como atuar, como trabalhar em cada um desses estágios.
Então, aqui eu estou colocando qual seria o estágio da venda, atenção, interesse, desejo e ação, e a gente mapeou 4 cenários, tá? O primeiro é a promessa que a gente vai fazer para poder apresentar a solução. A segunda é essa pintura do cenário, depois a prova e o pedido, que é para onde a gente vai concretizar esse trabalho nosso, né? Isso aqui é usado não só para vendas, mas também no marketing. Então, seguindo o vídeo do que o Alberto Couto explicou ali, dos estágios da compra. Então, eu tenho um estágio da compra de conscientização, que o que acontece nessa primeira etapa, tá? O cliente nosso, ele está inconsciente, ele nem sabe que ele tem um problema. Ele nem sabe o que ele precisa. Então, simplesmente ele está vivendo a vida dele, ele está seguindo o dia a dia dele ali, e o que ele sente com relação a isso? Ele não sente nada. Ele não tem problema, ele não tem consciência desse problema, ele está totalmente inconsciente, e ele não sente nada. E quando a gente vende, a gente tem que aliar a venda para a razão e para a emoção. Quem compra é a emoção. E a razão simplesmente valida a resposta emocional do cliente. Tá? Então, nesse primeiro estágio, onde a gente vai conseguir imaginar um cenário que a gente precisa captar a atenção do cliente e conscientizar ele que ele tem um problema, o nosso objetivo aqui vai ser influenciar esse cliente. Tá? Então, nesse momento, a gente vai passar o passo a passo de como fazer as perguntas corretas, como apresentar, como abordar, como o cliente identificar que ele tem um problema. E a melhor forma da gente vender é a gente não vender. A melhor forma da gente vender é a gente começar a perguntar para identificar o cenário do cliente, para a gente conseguir identificar o perfil dele, a situação atual dele, e dentro disso, ele criar essa consciência de que, poxa, realmente eu tenho um problema que eu preciso resolver. Tá? Então, vai ter um módulo específico disso, dessa abertura, com as perguntas certas, para a gente poder fazer. Então, num segundo estágio, depois que a gente já está passando nessa parte aqui de conscientização, a gente conseguiu a atenção do cliente, não adianta a gente querer conversar com o cliente no momento que ele está ocupado com o funcionário, ele mal está dando atenção para a gente. Se a gente não tiver atenção do cliente parar, sentar e estar ali 100% com a gente, esquece. Se vocês começarem a falar, vocês vão estar falando de bobeira, tá? Aí depois que a gente influenciou, que é assim que a gente deve agir aqui, e o cliente começou a ter essa consciência de que ele tem um problema, ele já passa para um segundo estágio aqui, tá? Que é um estágio que ele está consciente do problema, mas ele não sabe a solução. Então ele fala, poxa, realmente, eu nunca pensei em fidelizar os clientes, eu não tenho o cadastro dos meus clientes, eu não consigo divulgar promoções que a gente faz. Isso a gente só vai fazer o cliente ter noção disso fazendo as perguntas certas, tá? E no momento que o cliente percebe que ele fala, poxa, eu nunca fiz isso, eu nunca pensei nisso, aí ele começa a sentir dor, ele fala, caramba, eu tenho um problema aqui que eu preciso resolver, tá? Isso a gente também passa por esses estágios, e nesse momento que ele está consciente do problema, mas ele não sabe a solução, aí ele começa a sentir dor. E qual que é o nosso papel em cima disso, tá? A gente tem que ampliar essa dor dele. A gente tem que colocar essa dor no estágio mais forte para essa dor virar um medo, praticamente. Fala assim, olha, imagina que você não tem cadastro dos seus clientes, acontece uma pandemia novamente, ou abre alguma empresa nova ali, concorrente seu direto. Imagina os seus clientes que você nem tem cadastro, começarem todo mundo a partir para o seu concorrente. Aí vocês imaginam, o cliente já começou a ficar assustado, já ele não tem um cadastro. E a gente começa a martelar, a empurrar essa dor do cliente assim, para ele ficar mais forte, aí a dor dele começa a virar um medo. Então, imagina como que está o estágio emocional da pessoa depois que ele percebeu que ele tem um problema e que ele ainda não sabe a solução. A partir dessa parte, primeiro a gente vai fazer uma apresentação nossa, apresentar brevemente o produto, depois a gente começa a pintar o cenário, tá? A gente mostra como que está a situação dele hoje, onde ele não tem um sistema de fidelização, onde ele não conhece o cliente dele, onde ele tem esse problema que ele nem sabe que ele tinha muitas vezes, tá? E a partir dessa parte do cenário, é onde ele começa, é onde a gente vai explicar para ele que a gente trabalha exatamente com isso, com o sistema de fidelização, com o sistema que ele vai poder conhecer os clientes dele, com o sistema que ele vai poder trazer o cliente de volta. A gente vai entrar num processo para apresentar essa solução para o cliente, tá? Então, no momento que ele está consciente do problema, mas aí ele sabe a solução, ele vê assim, poxa, eu tenho um problema aqui, mas eu posso resolver,
eu tomei a decisão de resolver, então ele já começa a sentir coragem, ele já se sente um pouco mais aliviado, e ele começa a sentir coragem nesse meio tempo, assim, de, poxa, eu tenho um problema, mas eu vou resolver. Aí a gente já começa a partir, nessa etapa do AIDA, primeiro a gente desperta a atenção, começa a demonstrar interesse para ele, onde ele percebeu que tem um problema. E a gente vai casar a nossa solução com o problema que ele tem, e é onde ele entra para o terceiro estágio, que é o estágio do desejo. É onde a gente vai fazer ele escolher a nossa ferramenta, escolher o nosso serviço para implantar implantar no negócio dele. E como o Alberto Couto falou ali, ele entra num terceiro estágio da compra, que é o quê? O estágio do risco e do medo, que é onde ele vai falar, mas será que dá certo? Será que vai funcionar para mim? É onde ele fala assim, eu preciso falar com o meu sócio, é onde ele começa a ter várias objeções, é onde ele começa a ter um monte de dúvidas ainda na cabeça dele, realmente se isso vai funcionar para ele. E nesse momento, o que a gente faz? A gente tem que passar segurança para ele, tá? E a gente consegue fazer isso exatamente mostrando provas, mostrando números, mostrando estudos de caso, mostrando outros exemplos, mostrando mesmo o perfil de vocês, que vocês vão conseguir dar um suporte para o cliente. E dessa forma, a gente consegue minimizar esse trabalho do cliente aqui para facilitar o processo de vendas para ele, tá? Então, ele volta, aí ele já vai começar a perceber que ele tem a solução, que a solução está possível dentro do bolso dele, ele começa a se sentir já mais aliviado. Ele fala, puxa, eu tinha um problema, mas eu já vou estar resolvendo. Então, além de ele se sentir aliviado, ele começa a se sentir também um pouco ansioso, um pouco apreensivo, com expectativa, né, para poder entregar esse negócio. Então, é aquela hora que ele já está assim no momento de uau. E é nesse momento que entra a última etapa da venda, que é a parte de ação, que é realmente fazer o pedido, fazer o fechamento, partir para essa parte toda de vamos fazer essa implantação, tá? Então, eu procurei fazer esse gráfico para a gente resumir de uma forma bem tranquila, e a gente dividiu isso em 4 módulos, tá? O primeiro módulo vai ser o módulo da atenção. O que é o módulo da atenção? É onde a gente vai quebrar o gelo, fazer as primeiras visitas. Tem algumas ferramentas de captador de atenção que a gente pode usar, que eu vou ensinar para vocês como vocês podem chegar no cliente para entender isso, mas o principal, no primeiro estágio da promessa, a gente tem que coletar as informações do cliente, identificar o problema dele e ele perceber o problema que ele tem, tá? Aí, num segundo estágio, a gente vai estar influenciando, ele está criando uma consciência, entra a parte do interesse, que nesse momento a gente vai apresentar o nosso serviço, tá? Então, a gente tem que vender não só as características dos produtos, depois que a gente fez uma pesquisa do cliente bem legal, a gente vai oferecer todos os nossos benefícios como a solução dos problemas que ele encontrou, tá? Então, aqui que a gente vai começar a apresentar, contar as histórias, mostrar os cenários, e praticamente ele não está sabendo a solução, aí ele vai saber a solução. Na terceira etapa, que é a etapa do desejo, a gente vai conseguir pegar a situação dele hoje, falar, olha, hoje o seu cenário é esse, e a gente vai vender para ele a transformação. E vender de uma forma assim, pro emocional. É mostrar para ele um cenário ruim, que a gente já mostrou que ele já tinha um problema, que esse problema podia ser muito grave, e a gente vai dando soluções para mostrar a transformação que a gente pode trazer para ele e fazer ele imaginar o cenário futuro. Imaginar ele com o cadastro dos clientes, imaginar os clientes voltando para o estabelecimento, imaginar ele fazendo promoções sem custo, como a gente tem, ou mesmo a ferramenta do Wi-Fi que a gente trabalha. A gente pega isso e não adianta chegar lá e falar todas as características. A gente tem que apresentar os benefícios. Nesse momento aqui de desejo, quando ele está com risco, quando ele está com medo, quando ele está cheio de dúvidas, é onde começa a partir para as objeções, tá? É no momento que todo mundo trava, porque o cliente vai fazer algumas perguntas e a gente tem que ter respostas, tanto para as emoções técnicas, as emoções racionais do cérebro dele, quanto para as objeções emocionais, para aquela dúvida que ele tem de, poxa, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Tem pessoas com perfil diferente uma da outra, mas praticamente é aquilo. O cérebro justifica o coração. A gente vende para o coração do cliente e para isso a gente tem que provar e passar essa segurança para ele. Porque todo cliente ele já acaba tendo um trauma de algumas formas, sabe?
porque ele já foi enganado, ele já comprou solução que não deu certo, ele já gastou um baita de um dinheiro, ele já ficou amarrado com o contrato que para ele cancelar foi um sufoco. Então, todo mundo é bem calejado com isso. E se a gente não fazer o nosso processo, o nosso trabalho de verdade, entendendo o problema do cliente, como a gente vai mostrar para ele que a gente está lá para resolver um problema, se a gente não observar as coisas de um jeito sincero, como se o cliente estivesse observando, sabe? A gente está aqui para ajudar esse cliente. E ele vai perceber desse momento, tá? Aí já começa a entrar na parte de ação, que é a parte do fechamento. É a parte que todo mundo enrosca aqui, sabe? Que daí olha e fica todo mundo assim, e agora? Como que eu faço? Fecho, não fecho? E ninguém consegue dar o último passo. Então, tem algumas etapas que a gente pode fazer, que é praticamente a gente revisar toda a pesquisa que a gente fez no cliente, tudo que ele falou para a gente nessa fase de captura, a gente vai usar não contra, mas a favor dele, sabe? E é o momento que a gente começa a entrar com as paráfrases e ter técnicas de fechamento para o fechamento ser suave, para o fechamento ser gostoso, para o fechamento ser uma forma assim, que o cliente fique ansioso para poder voltar e ter o serviço funcionando, entendeu? Venda, gente, é um negócio, é muito tranquilo, é muito fácil, se vocês entendem o processo, se vocês conhecem bem o produto e se vocês sabem fazer as perguntas certas, tá? Então, nessa parte de objeções, nessa parte de fechamento, a gente tem várias técnicas que eu vi que teve muita dúvida de vocês com relação a fechamento, que praticamente a gente fecha sem perceber, sabe? Assim, você não precisa chegar assim, vamos fechar o pedido, fecha aqui comigo. E a pior coisa, mostrar desespero. A pior coisa é mostrar que a gente está lá por causa de uma venda, por causa de uma comissão, por causa de um trabalho, em vez de ser realmente de mostrar para o cliente que isso funciona, tá? Então, e além disso, a gente está preparando os módulos com várias treinamentos de objeções, tá? Então, eu vou encerrar um pouquinho agora aqui, vamos abrir para vocês perguntarem, depois eu vou mostrar para vocês todos os detalhes do treinamento que a gente está preparando, tá?